Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e hoje é quarta-feira, dia de lermos Clarice Lispector. Refletimos sobre essa tão incrível escritora brasileira, que é um patrimônio do nosso país. Estamos na semana 8, passou bem rápido, hein, gente? 2 meses já. E a proposta aqui é que a gente possa ler a reflexão que está aqui, mas que a gente possa responder a pergunta que ela coloca. Sempre tem uma pergunta. Quarta-feira é dia de respondermos perguntas. E a pergunta de hoje é a seguinte: vamos começar pela pergunta hoje. A pergunta é: quais são as culpas que hoje fazem você menor do que poderia ser? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, vamos para a reflexão. Olha o que ela diz aqui, ó. É preciso ser maior que a culpa. É uma frase da Clarice Lispector que está no livro A Paixão Segundo GH. Como seres sociais que somos, temos uma tendência natural a seguir os comportamentos e crenças da nossa comunidade. A noção de culpa nos é incutida logo nos primeiros anos de vida e varia de acordo com a realidade cultural, social e filosófica a qual pertencemos. Frequentemente associada ao medo da rejeição, a culpa limita nossos passos e nos faz menores do que poderíamos ser. Quando nos damos conta de que nossos vínculos com o outro deveriam ser construídos a partir do respeito à individualidade e à diferença, passamos a nos sentir cada vez mais livres para agir de acordo com nossas próprias crenças. Qual é essa culpa que faz você ser menor do que você poderia ser? A gente é ensinado mesmo, né, desde criança a sentir culpa. Olha só o que você fez. Olha só como você é. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não corre, não pula, não sobe, não grita, não dança, não. Tudo não, é tudo não, tudo não. A gente vive nessa sociedade que é só incutindo culpa, incutindo culpa, incutindo culpa, né? A gente tem, e aí aqui eu vou falar mães, né? As mães aqui, como a gente sente culpa. Quando o seu filho nasce, você tem esse sentimento, essa sensação de proteção. Então, meio que a gente sabe o que fazer. Então, você sabe que tem que dar mamar, você sabe que tem que limpar, sabe que tem que dar banho, sabe que tem que dormir, certo? Mas você sabe dizer exatamente o que quer dizer o choro do seu filho? As 2 primeiras semanas a gente fica desesperada, porque a gente não sabe o que aquele choro significa. A gente sempre acha que é fome. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar mamar. E aí a criança continua chorando. Aí você fala, não, pode ser a fralda. Aí pode ser isso, pode ser aquilo. E aí você fica, é tentativa e erro, tentativa e erro. E a gente fica achando que a gente já sabe ser mãe. E aí o seu filho cresce e a gente descobre que a gente não sabe ser mãe de bebê. Aí depois o filho não é mais bebê. Aí ele é uma criança pequena. A gente também não sabe ser mãe de criança pequena. A gente não sabe ser mãe de adolescente. A gente não sabe ser mãe de adulto. Vocês percebem? A gente está sempre aprendendo. E, no entanto, a gente sente uma culpa enorme por não saber fazer as coisas que a gente ainda não sabe fazer. Tenho certeza que os homens aqui é a mesma coisa. Vocês devem sentir uma culpa enorme por não saber fazer coisas que vocês ainda não sabem fazer. Como pais, como esposos. Não é isso? Me contem aqui. Ou melhor, se não quiserem contar aqui, não contem, porque é bastante pessoal, né? O pessoal acaba mandando mensagem no privado para mim e não comenta aqui no público. E eu entendo perfeitamente, tá, gente? Mas a pergunta é: quais são as culpas que hoje fazem você menor do que você poderia ser? O que está te limitando? Qual é a culpa que te limita? Culpa do quê? Por que você sente essa culpa? Vamos pensar um pouquinho essa semana sobre isso. Vamos tentar analisar sobre o que a gente faz e por que a gente se sente incomodado, por que essa culpa está aqui assim, como se tivesse um peso nas costas, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos anotar, é importante a gente anotar. Esse livro aqui, ele tem esse espaço aqui, olha, eu vou mostrar porque o pessoal não está vendo o PDF direito. Alguns vêm, outros não. Então, olha só. Ele tem esse espaço aqui para escrever, tá vendo? Opa, desse lado. Tá vendo? Então, é importante que a gente faça esse trabalho mesmo. A gente precisa trabalhar em quem nós somos. A gente precisa dedicar tempo para trabalhar o nosso interior, a nossa mente, a nossa consciência, os nossos traumas, as nossas culpas, nesse caso, né? Então, vamos trabalhar nisso. Pega um tempo da semana. Às vezes não dá nem meia hora, gente. Tem gente que está fazendo isso aqui em 10 minutos. Recomendo um pouco mais de tempo de reflexão,
tá? Mas se você refletiu durante vários dias e levou 10 minutos para escrever, tá ok, tá valendo, tá bom? Mas reflitam sobre isso, porque às vezes isso é bem mais profundo do que parece. Essa questão da culpa aqui é realmente bastante limitador. A gente deixa de fazer as coisas por medo de rejeição, por pessoas que às vezes não estão nem aí pra gente, né? Então, será que vale a pena eu me sentir culpada e ter medo de que alguém me rejeite se essa pessoa não liga para mim, se ela não, sabe, não é alguém do meu círculo íntimo e que realmente está no meu círculo familiar mais próximo, sabe? E se eu sinto isso no meu círculo familiar mais próximo, essa culpa, esse medo de rejeição, aí sim eu preciso trabalhar um pouquinho mais nisso, porque aí é um pouco mais grave, porque é um sentimento de rejeição e uma culpa que vai estender para outras áreas da vida, sabe? Que vai ser ampliada porque está no teu mais íntimo, no teu mais restrito círculo familiar. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Reflexões, meditações, é algo importante para a gente ter, porque é um tempo investido em nós mesmos, né? Pode ser 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, é o tempo que você está ali escovando seu dente de manhã cedo, sabe? Você está meditando. Às vezes tem algumas pessoas que fazem as suas orações ajoelhadas, isso é bastante legal, bastante reconfortante e te edifica para você ter um dia bem mais leve às vezes. Existe também, falando de culpa, uma culpa que é colocada muito pelas religiões. E aí aqui eu quero dizer para vocês que eu tenho a minha. Eu não sou uma pessoa que não tem religião, eu tenho a minha religião. E respeito as outras que não são a minha. Porém, eu entendo quando as pessoas dizem que religião limita. Porque existe algumas vertentes religiosas que, de fato, te colocam uma culpa que é pesada demais e que ela não é sua. Sabe? Uma pregação muito mais enviesada para o que você não deve fazer, para o que é ruim, sabe? Em vez de focar em como melhorar, em como se achegar à sua divindade, né? A Jesus Cristo, ou a Deus, ou seja qual for a religião que acredite. Quando a religião te limita, eu vou dar um exemplo prático que eu vi esses tempos atrás, que eu achei triste, bem triste. Eu não sei qual é a religião específica, qual é a denominação, mas eu sei que é um pregador bastante famoso e conhecido. E ele estava dizendo para os seus fiéis para eles não levarem seus filhos para a faculdade. E aí, assim, eu vou fazer 2 observações. A primeira delas, a parte que eu entendo dessa frase, é o seguinte: as universidades federais, elas são, de fato, um problema no sentido de tem aqui perto de mim uma universidade federal, onde existe uma plantação de maconha no campus da universidade. E o reitor entrou com um processo no Ministério Público para impedir que a polícia haja dentro do campus como se fosse terra de ninguém. Aqui no meio do campus da universidade, a lei não vale. Porque a lei diz que não se pode plantar maconha. Mas no campus da universidade se planta maconha. Então, nesse sentido, eu percebo a preocupação e concordo com a preocupação desse pastor, dizendo para os fiéis assim: cuidado com os seus filhos na universidade, porque eles podem ser levados para um caminho em que não é o melhor para eles. Agora, ele dizer: seus filhos não precisam estudar na universidade, aí eu já achei um pouco demais. Porque se existe uma coisa que muda muito a vida de uma pessoa para melhor, é a educação. E aí, como é que faz, então, se na universidade estão plantando maconha? Existem outras que não estão, percebem? Então, assim, talvez o conselho não fosse não deixe seus filhos estudarem porque eles não precisam disso. Seja cuidado onde eles vão estudar, mas sim estudem, porque precisa estudar. Educação é algo transformador na vida de qualquer pessoa. A gente tem muito recurso hoje. Tem recurso online, tem universidades que são sérias e que não estão desvirtuadas a esse ponto. E também tem uma outra questão que a gente precisa investir um pouco mais na educação e no relacionamento familiar em casa. Tem esse outro lado também. É muito fácil a gente falar
que o meu filho desviou porque outra pessoa veio e fez a cabeça dele. Mas e a sua parte de fazer a cabeça dele também? De educar, de dar carinho, de dar apoio, de ser aquele recurso, sabe? Que ele vai recorrer quando ele precisar? Será que a gente está sendo esse recurso na família? Então, assim, precisamos, sabe, é uma coisa multifatorial aqui. Mas voltando à questão da culpa, eu quero colocar essa questão de que algumas religiões, sim, puxam muito para a culpa, sabe? Eles colocam uma coisa muito limitador para aquela congregação com o intuito de mantê-los ali. E eu já acho que as religiões, elas precisam ensinar a sua doutrina e que as pessoas que estejam ali sejam convertidas o bastante para estarem ali por escolha delas, entende? Não é porque o pastor está dizendo, não é porque ele é paternalista, não. A religião, ela é uma ligação que você vai ter com o divino. E se tem cabresto, é um complicador, porque o próprio Pai Celestial nos diz que somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher. Então, se Deus diz que temos como escolher, por que uma pessoa está impondo as coisas para você? Uma grande reflexão aqui, um pouco fora do tema da Clarice, mas eu achei importante a gente falar um pouco sobre isso. Podem criticar, não tem problema não. Critiquem aqui, tá tudo certo, e vamos conversando e a gente vai se entendendo, tá bom? Vou deixar nos comentários o PDF dessa página, da semana 8. E semana que vem a gente volta com mais Clarice. Tem muitas coisas aqui pelo canal. Convido vocês a verem o Diário Histórico, que tem todos os dias ali uns minutinhos para a gente refletir. Tem leitura de livro que está em andamento, tem leitura de livro que já terminou, tem live sobre a infância, tem live sobre saúde mental no trabalho, tem live sobre saúde mental na internet. Tem muita coisa legal aqui, gente. Vocês já conhecem o canal? Já deram uma olhada? Convido vocês a fazerem isso. E muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam, comentem, compartilhem. E semana que vem a gente se vê. Tenha uma ótima semana. Até lá. Tchau!